Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estaremos tratando da revisão do mercado de hoje, ok? Do dia 13/4/2023, acerca dos trades que ocorreram no dólar, tá? Um dia extremamente confuso, mas mesmo sendo um dia extremamente confuso, nós conseguimos sair no ímpeto aí de pelo menos no 0 a 0, tá? Porque não tomar loss hoje já é uma grande conquista, porque de fato foi um dia extremamente confuso. Bom, como sempre, a gente já inicia o dólar nos 2 minutos, a gente leva 2 minutos ali até às 11, meio-dia, mais ou menos, tá bom? E olha só, aqui estamos nós, pelo gráfico de 2 minutos, né? Então, o mercado, ele abriu primariamente nesse pequeno range, tá? Abriu um rangezinho aqui, ok? Abriu no rangezinho, estourou, não tinha o que fazer. Estourando aqui, a gente fica na espera de um pivô de baixa. Não aconteceu. O que aconteceu? Subiu deixando uma volta em V. Tá? Uma volta em V. Essa volta em V, a gente falou lá na sala que a gente não ia fazer ela. Por qual motivo que nós não iríamos fazer essa volta em V? Porque ela aconteceu muito distante do fundo, né? O fundo está aqui. Uma boa volta em V é aquela volta em V que ela vem aqui no fundo e faz. E não aqui em cima, como foi o caso desta volta em V. Já estava sem espaço para fazer ela. Mesmo assim, se a gente pega o alvo dela, nem chegou a cravar o primeiro alvo, tá? Então, de fato, não era uma boa operação. Vamos tratar da volta em V aqui na apostila que eu tenho para os meus alunos. Olha aqui o exemplo de uma belíssima volta em V. Não foi o que aconteceu hoje, tá certo? Bom, a partir disso, a gente viu que o mercado retornou para baixo de novo, sem deixar nenhuma entrada. Então, a gente falou, beleza, se ele está sambando dentro disso, nós estamos, então, em uma probabilidade de range, uma possível consolidaçãozinha aí que o mercado está deixando para a gente. Vamos deixar aqui máximo e mínimo, vamos esperar fazer um pivô alinhado com a média móvel de 20 para a gente entrar. Tá? Então, a primeira entrada, a gente não classificou ela como mandatória, como trade obrigatória, porque já estava sem espaço e que bom porque ele daria stop. A segunda entrada seria o primeiro pivô alinhado após, né? Primeiro pivô alinhado de saída desse range. Pode ser de pré-rompimento, pode ser no rompimento, ou pode ser pós-rompimento. Nesse caso aqui, ele fez um pré, mas ele fez um pré distante, né? Olha aqui, ele fez um pré-rompimento, mas um pré-rompimento distante dessa região, olha. Ele tinha 4 pontos até essa região. Então não ficou legal a gente pegar ele. Além do que, a média de 20 estava muito confusa acerca de se ela tinha de fato virado ou não. Olha só, a média de 20 ali vermelhinha aqui no meio, né? Não dava para ter clareza. Então não estava totalmente alinhado com a média de 20. E se a gente olhar em 5 minutos, essa entrada estaria contra a média de 20 de 5. E aí é um tipo de entrada que a gente só faz em volta em V. Como o caráter desse trade não era um trade de volta em V, a gente não fez, tá? Bom, aqui armou mais uma volta em V. Primeiro, deixa eu falar sobre esse trade aqui. Foi um pivôzinho, tá? Chama clássico perto. Né? Pivô clássico perto aqui para a saída desse range. E ele está aqui, ó. Clássico perto, tá? Nada mais, nada menos que um pivôzinho de saída desse range. Ele era um clássico perto que estava dentro de um range, né? Então era como se tivesse essa situação aqui, ó. Um rangezinho. E ele veio e fez. Foi exatamente isso. A diferença é que, em vez dele fazer dessa forma, ele vem, né? E em vez de fazer aqui o pivô, igual era para ter feito, ele fez o pivô aqui embaixo. E não estava alinhado com a média móvel de 20. Ela estava meio lateral, assim, só depois no finalzinho que ela foi curvar para cima e estava contra a média de 20 de 5 minutos. Por conta disso, a gente preferiu abrir mão desse trade aqui e não fizemos ele. Tá? Mas ele daria certo. Então, um trade que estaria validado, mais ou menos, né? Foi até o terceiro alvo dele aí. Tá? Logo em seguida, nós tivemos aqui uma possibilidade de volta em V, que a gente ficou na espera dessa volta em V, que essa volta em V seria bem bonita, olha só. Bem parecido com a que tem na apostila. Tá? Só que ao contrário, olha só, né? Olha lá, bem parecido com a que nós temos na apostila. Só que ele acabou não fazendo. Ele até chegou a vir aqui fazer volta em V, depois deixar esse para uma trick entry para fazer um pivô que ele acabou também não fazendo. Vamos lá. Então, o que mais que nós temos aqui? Como aqui bateu, voltou, a gente falou, beleza, a gente está em range. Nós estamos aqui em range, dois fundos embaixo, dois topos em cima. Temos que esperar sair com o primeiro pivô alinhado. Então, olha só, o mercado saiu aqui, só que ele não fez um pivô alinhado aqui, ele não deixou topo.
tá? Não deixou topo para descer, então não teve trade aqui. Aí o verdadeiro pivô que ele foi deixar já estava aqui, olha só. Aqui foi o verdadeiro pivô que ele fez, tá? Então ele saiu do range, ó, saiu desse range, e ele foi fazer o primeiro pivô só aqui, ó. Só aqui que ele fez o primeiro pivô. Esse pivô aqui era sim um trade, né, que estava meio que obrigatório, era um trade de caráter mandatório, vai, era assim, porque a gente tinha o alinhamento da média de 20, o alinhamento da média de 200, a gente tinha aqui o trade bem completo, né, ó, era um trade aí que ele era clássico perto, ele não chegou nem a fechar no 50%, então era um trade de caráter mandatório, um pivô muito bonito, tá? O problema desse pivô é que o stop dele estava muito caro, né? O stop dele começou a ficar bem caro, ele estava lá para 14 pontos de stop, então não estava legal, né? E a gente percebeu que a gente estava também apagando esse range aqui com esse range, nós percebemos que nós estávamos dentro de um range maior. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que esse pivô aqui, a ideia aqui era que esse pivô que aconteceu, ele estava, né, em uma situação de no rompimento. Eu tenho uma peculiaridade que eu não gosto de fazer trades de no rompimento. Não gosto. Quando ele rompe, fecha acima, volta para ir. Não gosto. Não gosto. Eu gosto de fazer o pré ou o pós. Então, tá? É um tipo de trade que eu já não gosto de fazer, apesar de estar bem bonito. A gente foi em 5 minutos, a gente vai ver ele no formato de um gift. Ele não estava no formato de pivô, ele estava no formato de um gift. Tá? Então, ele saiu do rangezinho, não fez um pivô de baixo para a gente. Paciência. Tá? Fez só esse pivô lá em 2 minutos, que aqui gerou um gift, e o volume estava bem correto, inclusive. Ó, tá? Esse aqui era um trade que muitas pessoas tomaram stop. Tá? Era um trade de caráter mandatório aqui, e provavelmente tomaram stop. Na nossa sala ninguém entrou nele, tá? Mas eu digo, muitas pessoas na vida aí que estavam operando devem ter tomado stop nesse trade, porque era um pivô bem bonito. Tá? Só que acabou estopando. Bom, o outro trade que acabou sendo apagado aqui, ele estava então... deixa eu ver aqui. Ele estava se dando aqui, ó, tá? Esse era o outro trade. Por quê? Quando ele teve essa queda, a gente falou, ó, vamos ficar na espera da volta em V, já que o pivô não rolou, né? Vamos ficar na espera, então, da volta em V. O que aconteceu? Não teve volta em V. Muito pelo contrário, fez pivô de baixo. Como deu 2 toques aqui, tinha um toque aqui em cima, a gente falou, olha, vamos esperar, né? Um pivô alinhado com a média móvel de 20 depois dessa situação de rangezinho aqui. O que aconteceu? Tivemos o primeiro pivô alinhado com a média móvel de 20, tá? A gente também não quis fazer esse pivô, hoje foi um dia que a gente, pessoal, estava bem complicado, o índice de dólares estavam andando juntos o tempo inteiro, tá? E acabou cravando o primeiro alvo para depois descer. Qual que é o porém desse trade aqui? Por que a gente não fez ele? Qual foi o caráter que fez que a gente não fizesse ele? Foi porque foi trade de 11 e 18. Como é que estava o dólar no horário de 11 e 10? O índice no horário de 11 e 10? Ele estava numa espécie de confusão, ele não sabia se ele subia ou descia. Então, por esse motivo, a gente preferiu não entrar aqui, tá? Foi um dos motivos que fizeram com que a gente não entrasse nessa região. Ah, pessoal, eu tinha isso aqui também. Estava contra a média de 20 em 5 minutos, ok? Contra a média de 20 em 5 minutos. Então, não era trade de volta, não era um caráter de volta em V, cai na mesma situação desse trade anterior. Aqui não é volta em V, então eu tenho que estar alinhado com a média de 20 em 5 minutos. Aqui também não é volta em V, então preciso estar alinhado, tá? Porém, deu certo, né? Ficou dando certo aí. E esses foram os trades de hoje, tá, galera? Esses foram os trades aí de hoje. O mercado foi extremamente horrível, muito difícil de ver os padrões. Você pode ver, os vídeos anteriores estavam muito mais fáceis. Tá? E se fosse para a gente denominar aqui, a gente teria um primeiro trade com stop, que a gente não fez também, por causa de ter engolido já a projeção da volta em V, então a gente resolveu não fazer. A gente teve um trade com gain, mas que estava impedido pela média de 20 em 5 minutos. A gente teve aqui nessa bandeira aqui, era mais um range, né? Um triângulo, não sei, dá para chamar isso aqui de várias coisas, mas é um range. A gente estava esperando um pivô. O pivô que ele fez foi aqui. E aí ele deu para fazer um pivô no rompimento de um breakout, aí que seria o trade mais técnico até agora, tá? Que também deu stop, beleza? Um trade que também deu stop. Então, assim, muito difícil o dia de hoje. Esse trade aqui seria o trade mais correto do dia, só que a gente também não fez, tá? Por conta do tamanho do stop e porque a gente estava sentindo que o gráfico estava estranho. Deixa eu ver como é que estava o índice nesse momento aqui. 10,56, índice 10,56, índice 10,56.
né? O índice estava até subindo na hora, ele estava indo para cima do... ele estava aqui acima da média móvel de 200, estava acima da média móvel de 20, então isso aqui até daria uma tranquilidade maior para você operar esse trade. Realmente, o que fez a galera da sala não entrar nesse trade aqui, pessoal, foi o fato de que o dólar estava bem estranho, bem horrível, e a galera não queria pegar um stop. Opa, a galera não queria pegar um stop deste tamanho aqui, se desse errado, num dia como esse, que a gente sabe que estava bem estranho, os padrões não estavam claros, tá? E aqui a gente estava numa situação de range, muito perto do terceiro alvo de semanal. Enfim, analisando o contexto, não era uma das melhores entradas para se fazer, ok? Então, acabou gerando um stop aqui, né? Seria o trade. Então, novamente, deixa eu voltar aqui. Aqui seria um stop, aqui seria um gain, aqui seria um stop, e aqui seria um gain, se entrasse em todos, tá? Só que hoje você sairia negativo, se você fosse entrar em todos. Bem diferente de todos os outros dias anteriores, que foram só dias de fechar, assim, extremamente positivo, lindo e maravilhoso. O que, infelizmente, não foi o que aconteceu hoje, mas a gente acabou saindo no 0 a 0 aí, por conta do nosso conservadorismo para nossas operações, né? As operações precisam estar claras para fazermos entradas, tá? Então, esse aí, 4 trades, 2 gains e 2 losses. Os losses foram infinitamente maiores, tá? Então, hoje não foi um bom dia para operar, por isso que é sempre bom cautela, que é o que a gente tem todos os dias na sala, tá? Se você quer operar comigo todos os dias, assim como esses alunos operam, que estão tendo resultados excelentes, de 9 às 1, eu espelho a minha tela para vocês, pessoal. A mesma tela que vocês estão vendo aqui agora é a mesma que vocês estão vendo lá na hora, tá? Então, se você tem de fato este interesse, clica no link da biografia do meu Instagram. Meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo.